Aleluia. Deus é bom. Boa noite, igreja. Você está feliz ou você é feliz? Aleluia, glória a Deus. Ainda com seus olhos, feche seus olhos aí, vamos fazer uma oração ainda. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e é bom em todo tempo. Em todo tempo Tu és bom. Obrigado, ó Deus, por essa palavra, ó Deus, que vem de encontro às nossas vidas, aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque seremos impactados. Ó Pai, eu tenho a convicção e a certeza no meu coração que sairemos daqui, ó Pai, mais fortes, firmados ainda mais na Tua palavra, sedentos ainda mais por meditar na Tua palavra e por aumentar, ó Deus, o nosso compromisso contigo, aumentar, ó Pai, o nosso relacionamento contigo, ó Pai, amar, ó Deus, a Tua palavra e viver uma vida de fé, uma vida de alegria em todo o tempo das nossas vidas, ó Pai. Uma vida, ó Pai, não mais movida por desânimos, por tristezas, mas uma vida voltada à Tua palavra, vivendo o Teu amor, ó Pai, mergulhando na alegria do Senhor e naquela paz que excede todo entendimento. Obrigado, ó Deus, porque será assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. Glória a Deus. Vocês estão vendo aí? O bom combate da fé. Irmão, o Senhor ministrou muito forte no meu coração sobre esse tema. Nós estamos praticamente indo ao final de 2025. Muita coisa aconteceu. Nós estamos no ano da colheita. E talvez tenham pessoas que estão dizendo assim: bom, eu acho que eu não colhi nada. Está chegando o final do ano, pastor, e eu não vi o que eu colhi ainda. Fique tranquilo, o ano não acabou. Fala para o seu irmão aí, fique tranquilo. Cutuca ele aí, dá uma cutucada nele, fala, fique tranquilo, o ano ainda não acabou. Você sabe que para você fazer uma grande colheita, leva tempo. Amém? Você tem que preparar a terra, cavar os buracos, antes escolher bem as sementes, plantar, cuidar da terra, cuidar das sementes, regar, preparar, cuidar, para que os bichos não comam, para que insetos não comam, e aquilo vai brotar, vai brotar, vai brotar, até que dê frutos, e então você possa colher. Então fique tranquilo, que talvez, se ainda não deu frutos, é porque vai valer muito a pena. Os frutos serão grandes, amém? Você crê ou não? Amém, irmãos? Aleluia, se prepare. Glória a Deus. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o bom combate da fé. Fala assim, o bom combate da fé. Irmãos, existe um combate que a palavra de Deus diz que é bom. E é nesse combate que nós temos que estar. Tem gente que está mergulhando, dizendo assim, ai pastor, ai, você não sabe, a noite inteira brigando com o capeta, pastor. Ai, Jesus, me livra, me ajuda, que tristeza, que agonia. Esse daí não é o bom combate. Esse daí é um mau combate. E a palavra de Deus diz que não existe mau combate para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus só existe o bom combate. E nós vamos ver, nós vamos entender sobre isso. Vamos colocar, não sei se tem alguém que consegue colocar os textos para mim aí. Todos os versículos que eu vou ler serão na versão Almeida Revista Atualizada. Aquela versãozinha com a descrição ARA, A-R-A. Abre comigo aí em 1 Timóteo, ou se puder colocar para mim, 1 Timóteo, no capítulo 1. Primeira Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 18, nós vamos ler dois textos ali, o 18 e o 19, tem alguém ali? Ali está o Gui lá, vai colocar para nós, obrigado Gui. 1 Timóteo no capítulo 1, versão Almeida Revista e Atualizada, ARA,
1 Timóteo 1, 18 e 19. Vou esperar ele colocar ali para a gente poder acompanhar essa leitura, fazemos juntos, amém? Se você está com a sua Bíblia aí, melhor ainda. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Glória a Deus, vamos lá, diz assim: Timóteo, tem como colocar na versão Almeida, revista atualizada? Aquela versão ARA, se possível. É aquela lá da King James, isso. Diz assim: este é o dever de que te encarrego. Aqui é Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Combate, firmado nelas, o bom combate. Nelas o quê? Nas profecias que tinham sido dados a ele de forma antecipada. Antecipadamente. Filho Timóteo, olha lá. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nessas profecias, o bom combate. Pode continuar. Mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Pode deixar esse texto aí, por favor? Este é o dever. Aqui é a carta de Paulo a Timóteo, mas Deus falando com Timóteo. É o dever que eu te encarrego, ó meu filho Timóteo, segundo profecias que foram liberadas para você de forma antecipada. Combate firmado nelas, nas profecias, naquilo que Deus liberou para a sua vida, ó Timóteo. Combate firmado nas profecias, nas palavras que foram liberadas para você. Deixa eu te dizer, irmãos, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui recebeu do Senhor profecias, palavras que foram liberadas por parte dele para a sua vida. E o ponto é que muitas vezes nós temos nos esquecido dessas palavras que foram liberadas para nós. Mas o texto diz para Timóteo, e serve assim também para mim e para você, que nós devemos combater firmado nessas palavras que foram liberadas para mim e para você, nessas profecias que foram feitas a respeito da sua família, a respeito da sua casa, a respeito do seu trabalho, a respeito do seu ministério. Combate o bom combate, firmado nelas. E olha que interessante, agora sim o 19. Uma palavra extremamente importante. Está ali a primeira palavra, mantendo. Mantendo fé e boa vontade. Mantendo fé. Quantas pessoas se encheram de fé, mas ao longo do caminho, ao longo do percurso, ao longo da vida, perderam a fé. E o texto está dizendo para Timóteo, Timóteo, se mantenha na fé. Não existe outro caminho a não ser você continuar firme na fé. Se mantenha na fé e na boa consciência. Esteja consciente das palavras que foram liberadas para você. Se mantenha no caminho de fé. Por quê? Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, não existe outro caminho a não ser viver, manter na fé. Não tem outro caminho a não ser uma vida de fé. Então Paulo diz a Timóteo, se mantém na fé. Não desista. Não
fique abatido. Não jogue tudo para o ar. E é o que muitas vezes acontece conosco. Ah, Deus falou, mas eu não estou vendo acontecer nada, pastor. Já vai fazer 2 anos que eu estou me mantendo na fé, pastor. Mas cadê o resultado? Eu não estou vendo nada. Ai, Jesus. Será que eu estou crendo errado? Será que nada vai acontecer? Ei, deixa eu te dizer. Se mantenha na fé. Não desanime. Fala para o seu irmão aí, olha na bolotinha dos olhos dele e fala para ele assim, não desanime. Se mantenha firmado na fé. Aleluia. Faz assim para ele, ó. Isso. Dá uma encarada nele aí. Aleluia. Mantendo a fé. E a boa consciência. Por quê? Olha só. Ele ainda dá o exemplo. Porquanto alguns, eu espero que você não seja esse alguns, tendo rejeitado a boa consciência, o que aconteceu? Naufragaram na fé. Afundaram, desistiram, pararam de persistir, deixaram a fé, deixaram de perseverar em fé, e morreram afogados, naufragaram. Eu tenho certeza que Deus não criou você para morrer na praia, Deus não criou você para naufragar na fé, mas Ele criou você para viver uma vida de fé e alcançar tudo aquilo que Ele já liberou para você. Amém? Você crê? Aleluia, irmãos. Se mantenha firmado na fé. O bom combate da fé não tem a ver com fazer guerra espiritual. Tem pessoas que acham que tem que fazer guerra espiritual. Ah, pastor, eu vou guerrear com o capeta, como eu falei no começo. Não, isso aí não é combate da fé. O combater o bom combate da fé é simples, é permanecer no lugar onde Cristo te colocou e deixar o diabo no lugar onde Jesus o deixou. Não, você não entendeu. O bom combate da fé é simplesmente se manter na posição que Jesus te colocou e deixar o capeta lá no lugarzinho onde Jesus colocou ele. É simples. O bom combate da fé só é bom combate da fé porque você entra nele com garantia de vitória. É por isso que é um bom combate, porque você entra nesse lugar sabendo que a vitória já é sua. Sabendo que Cristo já venceu, sabendo que em Cristo você é mais que vencedor. Por isso que o combate é bom. O bom combate da fé. Ai, pastor, então quer dizer que eu não tenho que fazer guerra espiritual com o capeta? Nem perca tempo. Nem perca seu tempo. Por que você iria fazer guerra espiritual com alguém que já está derrotado eternamente? Alguém que já sabe o futuro dele eternamente. Onde ele vai continuar vivendo lá nesse lugar de podridão. E esse lugar não é para mim nem para você. Esse lugar é para o diabo e os seus anjos. Mas o nosso lugar é na eternidade com o Pai. Então para quê? Eu vou tirar o diabo de um lugar de escravidão. Porque eu vou descer ao nível dele. Jesus já humilhou ele. Jesus já estabeleceu o lugar dele. Permaneça você agora na posição, no lugar que Jesus te estabeleceu. Amém? Você está entendendo? O bom combate da fé é estar firmado em sua posição de triunfo, numa posição de vitória. Aleluia, glória a Deus. O combate da fé é o único combate onde somos chamados para lutar. E existe um lugar, esse lugar se chama no campo da fé. O único lugar que você é chamado para lutar, o bom combate da fé, é no campo da fé. Porque como o próprio nome diz, o bom combate da fé.
E sabe qual é o problema? Deixa eu te dizer algo importante, irmãos. Grava isso que eu vou te falar, porque isso é um divisor de águas para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. O único lugar onde existe garantias de vitória é no lugar chamado fé. É no campo espiritual. É só aí. O diabo sabe que nesse campo, que nesse lugar, ele nunca vai conseguir derrotar você. Nesse campo, nesse lugar, ele já é derrotado. Ele quer tirar você do nível espiritual. Ele quer tirar você do seu eu, da sua essência espiritual, do campo da fé. Ele quer tirar você daí. E ele quer trazer você para o campo das emoções. Porque ali ele tem condições de te superar. Ali ele tem condições de vencer você, de te enfraquecer. Quando você sai do campo da fé e você vem para o campo natural, para as suas emoções, aí o diabo sabe que ele tem condições e ele pode vencer você. E não ache que você é mais inteligente do que ele. Não ache que você é mais forte do que ele. Porque sem Cristo, eu e você não somos nada. E é por isso que ele tenta tirar você desse lugar estratégico que Cristo te colocou. Ele só vence você quando ele tira você desse lugar. E como é que ele faz isso? Vai trabalhar nas suas emoções. Vai trabalhar na sua mente. O campo de batalha do diabo é a sua mente. E como é que ele faz isso? Ele começa a soprar coisas no seu ouvido. Ah lá, não está dando nada certo. Tudo dando errado. Ah lá, o pastor falou para você crer, o pastor falou para você confessar, a Bíblia ensinou isso, a Bíblia ensinou aquilo, o pastor ensinou aquilo, você fez certinho. Cadê o resultado? Aí você sai do campo da fé e vem para o campo natural e você começa a olhar naturalmente e você começa a não enxergar o resultado natural. Então você fala, é verdade. Será que Deus existe mesmo? Será que o que ele falou era real? Será que eu não me confundi? Será que eu ouvi demais? Será que isso não era coisa da minha mente, não do Espírito? Porque não está acontecendo? Porque não deu resultado? Porque parece que agora tudo piorou? Ao invés de melhorar, só piora? Então o diabo começa a te mostrar um campo natural. E você naturalmente não consegue enxergar resultados. E aí você começa a duvidar. E a dúvida é inimigo da fé. E então você começa a cair nas ciladas do diabo. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Será que Deus existe? Eu não estou sentindo Deus. Jesus! Jesus! Cadê você, Jesus? Eu não estou sentindo. Sabe, pastor, eu vou na igreja, eu não sinto mais aquele arrepio, pastor. Como se o arrepio fosse manifestação do poder de Deus. Antigamente, pastor, eu chegava, o louvor tocava, olha, arrepiava tudinho. Nossa, vinha da ponta do pé, a coluna até o pescoço, falava, meu Deus, o Senhor está aqui. Não, isso aí é frio. Não é Espírito Santo. Está tremendo porque está com frio. Sentir ou não sentir no seu corpo físico não é sinal da manifestação de Deus. Pode acontecer? Pode. Mas não significa que, se não acontecer, significa, o Senhor não operou. Pastor, hoje o culto, sei lá, né, não foi assim, afogueado, né, não foi tão bom, né? É que você está acostumado com um padrão de culto. E Deus não tem padrão. Deus se move do jeito que Ele quer, como Ele bem quer. Ele tem liberdade no meio de nós. Então tem culto que vai pegar fogo. Tem culto que você vai sair correndo, pulando de alegria, falando no Espírito Santo em línguas, pegando fogo. Esse culto é top. Mas tem o cultinho, que é só aquele arrozinho com feijão, basiquinho, que vai te alimentar, meu irmão, para muito tempo. E não significa que não foi bom. Significa que o Senhor age da maneira que Ele acha necessário. Amém? Então eu preciso estar firmado no campo da fé.
O diabo quer desanimar você. Então o que ele começa a fazer? Trazer crise. Você começa a ver os resultados opostos o que a palavra de Deus diz. Então você começa a duvidar, começa a entrar em crise, começa a entrar em depressão, a duvidar do poder de Deus, a duvidar se de fato a palavra de Deus funciona. A sua mente dá um nó e você começa a ir no lugar onde o diabo quer. E o diabo fica dizendo: é aí mesmo que eu quero que você venha. É aí que eu vou te pegar. É nesse lugar que eu vou te passar uma rasteira. É nesse lugar que eu vou te enganar. É nesse lugar. Então você começa: Deus, o Senhor não está me ouvindo? Deus, o Senhor não está vendo o meu clamor? Deus, o Senhor não está vendo? Alguns ainda dizem assim: pastor, eu fui no monte, pastor. Eu orei 40 dias e 40 noites. Eu jejuei. Eu comprei o tapete santo, pastor. A rosa ungida, pastor. O shampoo que tira maus pensamentos da cabeça, pastor. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Como se isso fosse sinal para Deus. Como se isso fosse resultado de algo, de alguma ação que o Senhor tivesse que mover a seu favor. Ah, você fez tudo isso? Ah, então eu vou me mover. Isso se chama religiosidade. O diabo quer colocar você nesse lugar natural, para que você venha duvidar do poder de Deus. É por isso que muitas pessoas estão entrando em crise. Muitas pessoas estão tendo depressão. Muitas pessoas estão tirando os olhos da palavra de Deus, tirando os olhos do Senhor, saindo de um lugar de fé e indo para um lugar de incredulidade. Perderam o foco da palavra, perderam a vida de fé, indo para o caminho que o diabo quer que você vá. Mas Deus quer que você se mantenha num lugar de fé, amém? Deus quer que você combata o bom combate da fé, porque ali existe a garantia de vitória, amém? E como se manter firmado no bom combate da fé? Como é que eu faço então? Deixa eu te dizer, nunca corra à frente ou diante do seu gigante de boca fechada. Eu vou repetir, nunca corra em direção ao seu gigante de boca fechada. Que gigante? Escolhe um. Um problema, uma dificuldade, uma doença. Qual é o gigante que você tem que enfrentar dia após dia? Existem inúmeros gigantes. Qual é a montanha, o problema grande que você enfrenta diariamente? Deixa eu te dizer, saia do campo natural e volte agora para o campo da fé. Porque é ali nesse lugar que você vai ter garantias de vitória. Porque a palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é certeza. Diz assim, a fé é a certeza. A fé não é dúvidas, irmãos. A fé é a certeza daquilo que você está esperando. E a prova ou a convicção de fatos que ainda não existem. Diga assim, ainda não existem. Não existem naturalmente, mas no campo do Espírito já é seu. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Fez o quê? Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares espirituais. Onde é que Ele te abençoou? Com toda sorte de bênçãos? Nos lugares espirituais. Não foi no natural. De fato, você pode acessar um lugar espiritual e manifestar, trazer com as suas mãos da fé a manifestação para o natural. Mas o que você é, o que você tem e o que você pode em Cristo está nos lugares espirituais. Então pare de viver a sua vida movido pelo natural, movido por circunstâncias naturais, porque aí, meu irmão, você vai desanimar. Aí você vai entrar em crise, você vai entrar em depressão,
Você vai duvidar do Senhor. Parece que a voz de Deus começa a ficar distante, só parece. E é isso que o diabo vai colocar na sua mente no campo de batalha. O Senhor não te ouve mais, está vendo? Ele não te ama, está vendo? Você não presta, você é um pecador, você só erra, você nunca consegue nada. Ah lá, errou de novo, pecou de novo, você não vale nada. Ah lá, como é que você quer alcançar coisas grandes em Deus, que você erra em pequenas coisas? E o diabo fica trazendo você para o campo natural. Mas agora, você precisa ir combater o seu gigante de boca aberta. E quando eu falo de boca aberta, não é assim não. É falar palavras. Vamos ver um texto para exemplificar melhor o que eu estou dizendo. 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 32. Nunca corra em direção ao seu gigante de boca fechada. Vença a guerra das palavras, irmãos. Fala assim para o seu irmão, vença a guerra das palavras. Isso você vai entender. 1 Samuel 17, 32, nós vamos ler até o 37. Diz assim, Davi disse a Saul, deixa eu contextualizar. Existia lá os filisteus, o gigante Golias, estava afrontando o povo de Deus. Então Davi sobe, vê tudo o que está acontecendo, e ele pede para se apresentar a Saul, porque ele estava dizendo para Saul que ele iria enfrentar Golias. Então aqui é o papo entre Davi e Saul. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Antes de Davi derrotar Golias, ele primeiro precisou enfrentar Saul, em uma guerra chamada Guerra das Palavras. Entenda, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele quem? Do gigante, de Golias. Não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante Golias. O teu servo, ele estava falando dele mesmo, irá e pelejará contra o filisteu. Davi estava cheio de alegria, cheio de ousadia, cheio de coragem e cheio de fé. Ele falou, deixa comigo, eu enfrento esse gigante. Só que Davi não era soldado nem homem de guerra. Ele era apenas um moço. 16, 17 anos no máximo. Mas ele estava com mais fé, mais coragem do que todos os soldados preparados para a guerra. Por quê? Porque ele não estava firmado em suas habilidades naturais. Ele não estava confiando em suas habilidades naturais, mas ele confiava em algo maior. Ele não estava confiando ou olhando para o campo natural, mas ele estava olhando para o campo da fé. E então, cheio de ousadia, Davi disse, o próximo 33. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então Saul do outro lado querendo desanimar Davi. Davi, você não pode pelejar contra ele, ele é um guerreiro, olha o tamanho desse moço. Você é um menino, moço ainda. Pode ir, continuar, 34. Você acha que Davi ficou quieto? Davi respondeu a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da boca. Levantando-se ele contra mim, eu agarrei pela barba, o feri e o matei. Davi já tinha experiências sobrenaturais com Deus no campo da fé. Porque, deixa eu te perguntar, você acha mesmo que naturalmente um homem, um moço, um garoto de 16, 17 anos, conseguiria enfrentar e matar um leão e um urso? Mas Davi era um homem de fé, Davi era um garoto, um jovem de fé, que cria no poder de Deus. E por ele crer, Deus trouxe livramento, o capacitou a derrotar um leão e um urso, tirou a ovelha da boca deles, segurou pela barba, imagina, pegou na barba do leão, que assim, e matou.
Ele não permitiu que as palavras de Saul o desanimasse. Pastor, olha, Deus falou comigo fazer isso, aquilo, outro. Aí você vem e fala para uns irmãos, mas você não vai conseguir. Não dá, você não tem capacidade para isso. Olha para você, você acha mesmo que você vai conseguir isso tão grande? Aí você fica, acho que é, né? É isso que o diabo faz com você todo dia. Você não é capaz, você não pode, você não consegue, você não é ninguém, você não é nada. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós estamos acreditando nas palavras do diabo. Só que Davi falou isso para ele. Aí olha o 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Nenhum amém, nenhum glória a Deus. Jesus. Saul tentou desanimar Davi. Davi falou assim, não, assim como foi com o urso e com o leão, será que esse grandão aí, ó. Porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Ninguém vai me tirar da minha posição de fé. 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Davi aqui acabou de ganhar a guerra das palavras com Saul. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Não tinha mais argumento. O que é que Saul poderia falar mais para Davi? Depois de toda essa experiência que Davi teve e falou para ele, cheio de fé. E então, Davi saiu para enfrentar a Golias. E a guerra das palavras continuaram. Só que Davi não ficou quieto, como muitas vezes nós ficamos. Coloca lá para mim agora, vai no versículo, por favor, 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, começou a outra guerra das palavras. Irmãos, entenda algo, antes da finalização do processo, o diabo vai tentar convencer você, através de palavras, a você desistir. Antes de Davi enfrentar Golias, Saul tentou fazer ele desistir. Antes dele matar Golias, Golias tentou fazer Davi desistir, desencorajá-lo. Disse o filisteu a Davi, volta lá por favor. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Pode continuar. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 46. Hoje mesmo, quando que ele falou? Hoje mesmo. O Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei. Hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Como é que você enfrenta o gigante? Como você tem enfrentado o seu gigante? Quando ele te afronta, quando ele vem contra você, você tem colocado o rabinho entre as pernas, abaixado e murchado a sua orelhinha, e saído de quietinho, de mansinho? Ou você tem batido o pé e falado, cala a boca gigante, aqui quem governa é o Espírito Santo de Deus que está em mim, e hoje mesmo eu vou te vencer, eu vou te humilhar perante todos. Nunca enfrente o seu gigante de boca fechada. Seja um bocudo, espiritualmente falando. Quando o diabo se levantar contra você, abra a tua boca
e responda para Ele. Ele tem te afrontado diariamente. Ele tem tentado te humilhar, tirar você do caminho. E muitas vezes a gente está perdendo a fé, sendo convencido pelas mentiras do diabo. A gente não consegue nem se valorizar. Eu não sou nada. Eu não sou nada, né, pastor? O diabo falou, é verdade. Eu sou um verminho de Jacó, né? Eu sou uma barata sem asa. Eu sou a lagartixa sem rabo. Eu sou o bigato da laranja que o pescador usa para pescar. Eu sou a bereba de Jó, né, pastor? Eu sou o pedaço da ponta do caco da telha que coçou a bereba de Jó. Eu não sou nada. E a gente fica acreditando nas mentiras do diabo. E a palavra de Deus diz o que a teu respeito? Que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que você é sarado, que você é curado, que nele você pode todas as coisas, que você é próspero, que você é suprido, que você é mais que vencedor. E você está acreditando mais nas mentiras do diabo, que é o pai da mentira, ou você está acreditando e confiando mais no que a palavra de Deus diz a teu respeito? Nunca enfrente o seu gigante de boca fechada. Responda a ele. Responda a ele. Poder das suas palavras. Agora deixa eu te dizer, meu irmão, você pode estar no pior problema da sua vida, na maior dificuldade da sua vida, a situação mais complicada, onde naturalmente parece que não tem saída, naturalmente parece que não tem solução. Você fala, meu Deus, não consigo naturalmente enxergar um resultado. Como que vai acontecer? Como que o Senhor vai resolver isso? Como é que vai ser? Meu irmão, deixa eu te dizer, em Cristo há garantias de vitória. Você não precisa saber como vai ser, e nem precisa entender como você só precisa saber de uma coisa: vai acontecer. Quando você crê, você já sabe o resultado final. Agora, como vai ser o processo, não é da tua conta, só faça. Não queira entender, naturalmente falando, a sua mente natural nunca vai conseguir compreender. Como é que Deus faz coisas sobrenaturais? Eu te pergunto, como é que 5 pães e 2 peixes alimentam mais de 5.000 pessoas? Dá para entender naturalmente falando? Não dá. É por isso que a fé é do coração, não é da lógica. A nossa mente fica tentando encontrar uma lógica para aquilo. Se fizer assim, desse jeito, aí eu acho que dá certo. Se eu ligar para fulano, para ciclano e armar essa estratégia aqui, aí tem condições de dar certo. Então você fica encontrando algo que crie lógica, que o seu cérebro consiga entender. Meu irmão, tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que você vai pirar, se você quiser compreender, você vai ficar doido. Deixa eu te dizer, coloque nas mãos do Senhor e vai dormir. É o melhor posicionamento de fé que você possa fazer na sua vida, é falar, Deus, eu confio no Senhor, está feito. Não sei como vai ser, nem me interessa como vai ser. Eu só sei que vai acontecer. Tchau, boa noite, vou dormir. E vai descansar. Essa é a melhor atitude de fé que você poderia ter. Ao invés de ficar a noite inteira andando para lá e para cá, para lá e para cá, tentando encontrar uma possibilidade, um resultado. Eu não estou dizendo que você não tem que correr atrás, fazer a sua parte. Mas quando chega num momento, numa hora, que não dá mais, que não tem saída, bom Deus, fiz a minha parte, fiz tudo que tinha que ser feito, continuo crendo e confiando no Senhor, não vou perder a minha paz. Eu vou entrar no descanso do Senhor. Pai, o Senhor resolve. E está tudo certo. E vai dormir. E se o diabo se levantar para falar alguma coisa, responda para ele. Amém? Assim como Davi. Vamos continuar rapidinho o texto. Paramos lá no... Deixa eu ver aqui, no 46, né? 47, vamos lá no 47. Pode ser no 47, isso. Saberá... Ô, Jesus. Vai, aí deixa aí mesmo, pronto.
Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. Só um pouquinho aqui. Olha que interessante. Davi, quando responde ao gigante, ele começa a dar riquezas de detalhes de como ele ia fazer. Você acha que Deus chegou para Davi e falou assim: Davi, fale assim para ele. Assim que você vai matar ele, que você vai cortar a cabeça dele, que você vai dar para as aves do céu, e você vai fazer ele correr. Você acha que Deus falou isso com ele? Não. Primeiro, o Espírito Santo nem habitava dentro do homem, vinha sobre. Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no homem. Segundo ponto, aqui foi ousadia de Davi. Alguém que quer andar em fé, precisa andar em ousadia, em coragem, para liberar as palavras. Hoje mesmo, o problema vem e você fala: meu Deus, que tamanho. Hoje mesmo, sabe o que eu vou fazer? Vou te derrotar, vou arrebentar com você, vou arrancar sua cabeça e vou dar para os bichos comer. Todo mundo vai ver que há Deus na minha vida, na minha casa, que opera em mim, na minha casa e na minha família. É assim. Aí as pessoas vão olhar para você e vão falar: você não tem condições não. As pessoas vão duvidar. Mas você tem que se manter firme, num posicionamento. Porque é fácil dizer assim, quando depois que tudo dá certo: nossa, eu pensei mesmo em fazer isso. Eu sabia que ia dar certo aqui. Na minha cabeça, eu não falei nada, mas por dentro assim, eu sabia. Depois que já deu certo, é fácil pensar assim. Eu quero saber se você vai ter coragem e ousadia para falar tudo isso antes de acontecer. No meio do caos, no meio do problema, você liberar uma palavra de fé, de ousadia e partir para cima. Falando as palavras de Deus. Não é qualquer palavra, mas é as palavras de Deus. Davi estava dando uma ordem, falando algo para Golias. Vai lá no 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia! Pode continuar até o 51. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. Feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se-lhe na testa, ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Quando você ousar enfrentar o seu gigante, não de boca fechada, mas liberando a palavra que sai da sua boca, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, você vai ver o resultado. Tem gente que tem medo de crer, tem gente que tem medo de liberar palavras. Sai do campo da fé e vem para o campo natural. Começa a olhar para a doença, começa a olhar para o problema e considerar muito mais ela do que a própria palavra de Deus. Até diz: Deus falou que eu sou curado, amém. Eu sou curado, aleluia, sou curado, Mas foram só palavras jogadas ao vento. Não teve fé, não teve certeza, não teve convicção, porque fé é certeza. Amém? Quer ver um outro exemplo? Eu não vou ler, só para ganhar tempo, mas está lá em Mateus, no capítulo 4, do 3 ao 11. Jesus, ele é tentado pelo diabo, lá no deserto. Ele fica 40 dias e 40 noites em jejum. Aí o Espírito Santo conduz ao deserto, o diabo vai lá tentar ele. Ele ficou todo esse tempo sem comer, teve fome, o diabo falou o que para ele? Se você é filho de Deus, se você é filho, então peça para que essas pedras se transformem em pão, coma, mate a sua fome. O que é que Jesus fez? Liberou a guerra das palavras, liberou a palavra, mas está escrito.
Jesus não falou qualquer palavra. Jesus falou a palavra de Deus. A palavra de Deus estava na boca dele. Então Jesus disse, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou até o pináculo do templo, falou para ele assim, olha, está escrito. O diabo falou assim, bom, já que você quer falar de Bíblia, vamos falar de Bíblia. Você não disse que está escrito? Então eu vou dizer também, está escrito. Tentou intimidar a Jesus. Muitas vezes o diabo vai tentar intimidar você com a própria Bíblia, tirando o texto fora de contexto para criar um pretexto, inventando história. Ah, olha, mas a Bíblia não fala que você é mais que vencedor? E cadê o mais que vencedor aí? Vivendo uma vida de derrota em derrota. Cadê o mais que vencedor aí, que não conquista nada, que não consegue nada? Cadê? Cadê? Você não fala a Bíblia não fala que você é saudável? Que você é curado? E você está com essa doença no seu corpo? E aí? Está vendo que isso tudo é balela? Que isso tudo é mentira? Aí você olha para o natural, e quando você sai do campo espiritual para vir para o natural, você se lasca. Porque é ali que o diabo vence você. Porque no campo do espírito, ele já é derrotado, humilhado. E é lá que você tem que se posicionar. Porque é lá que as coisas sobrenaturais se manifestam no natural. Então ele disse, está escrito que se você se jogar daqui, dará ordem aos seus anjos e eles virão ao teu socorro. Ele usou a palavra. Mas Jesus também conhecia muito mais a palavra. Ele disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então leva ele a um monte muito alto, mostra todos os reinos da terra e diz para ele, olha, se prostrado me adorares, darei a você todos os reinos da terra. E Jesus mais uma vez usando a palavra, mas está escrito, somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo teve que ir embora, o diabo teve que fugir, assim como os filisteus, quando viram o seu gigante, o seu herói, sendo morto e humilhado por um garoto, e fugiram, da mesma forma, o diabo fugiu da presença de Jesus, porque Jesus ganhou a guerra das palavras. Mas não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Nunca enfrente o seu gigante, vou repetir várias vezes essa frase para você, de boca fechada. Seja um bocudo, cheio de autoridade. Amém? Isso é o bom combate da fé. É saber quem eu sou, é saber o que eu tenho, é saber o que eu posso em Cristo. Aleluia! Vencer a guerra das palavras determinará para você vida ou morte. 2 textos. Provérbios 18, 21 diz assim, morte e vida estão no poder das palavras. O que bem a ama, comerá do seu fruto. Morte e vida estão no poder da língua, das suas palavras. O que é que você ama? Você vai comer desse fruto. O que é que sai da sua boca? É isso que você vai comer. Tem um outro texto também em Provérbios, capítulo 6. Coloca para mim, Provérbios 6, versículo 2. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Por favor. Provérbios 6, 2. Olha o que está escrito. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Quem você diz que você é? Você está enredado lá com o que você diz. Você está preso com as suas próprias palavras. E te pergunto, o que é que sai da tua boca? Pastor, está difícil. Não vai dar certo. Não vou conseguir, pastor. Está muito complicado. O problema é grande. É essa doença, é esse problema, é essa dificuldade. É meu marido, é minha esposa, são meus filhos, é isso, é aquilo, é o trabalho, é a preguiça, é isso, é o que, é isso, é o que lá. Só reclama o dia inteiro, o tempo todo. Agora, se você olhar para a palavra,
O que a palavra diz ao teu respeito? Fala assim comigo: eu sou curado. É isso que a palavra de Deus diz. O diabo diz, o pai da mentira diz que você é doente. Porque quando ele olha para você, ele vê uma doença, seja ela qual for. E quando você olha para o seu corpo natural, você pode encontrar um problema, uma doença. E aí você olha e ouve as palavras do diabo, que é o pai da mentira, olha naturalmente para o seu corpo, e aí você olha o que a palavra de Deus diz. Com qual palavra você fica? Com a de Deus ou a do diabo? Sabe o que a gente faz para poder entender e se convencer a nossa mente? Olha para o natural. Mas o diabo falou que eu estou doente. Aí eu olho para a minha vida, eu estou vendo a doença. Eu estou olhando para o meu corpo, eu estou vendo a doença. Então o diabo não está mentindo, ele está falando a verdade. Mas o diabo é o pai da mentira. Mas você fala, não, mas eu estou vendo. Sim, porque você está vendo pelo campo errado. Você está vendo naturalmente, mas no campo espiritual, na qual você foi nascido de novo em Cristo Jesus, você é sarado, você é curado. Então pega aquilo que você é no reino do Espírito e manifesta na sua vida. Eu sou o que a palavra diz que eu sou curado. Mas e o problema? Eu sou curado. Mas e a doença? Eu sou curado. Mas estou vendo na sua vida, eu sou curado. Não interessa o que eu estou vendo, não interessa o que eu estou sentindo. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu não vivo por aquilo que eu sinto. Eu vivo pela fé na palavra de Deus. Eu vivo pelo que a palavra de Deus diz. Eu pego a palavra, eu agarro a palavra, eu fico com a palavra, eu libero a palavra de Deus. E é nisso que eu vou continuar repetidamente falando. Até quando? Até acontecer. Até manifestar. Aleluia. Você está entendendo? Você está, cadê o texto? Volta lá rapidinho. Enredado com o que você diz. E você está preso com as palavras que saem da tua boca. Aquilo que você fala é o que você é. Aquilo que você fala é o que vai manifestar na sua vida. Amém? Vencer a guerra das palavras. Nada mais é do que permanecer firme nas palavras, condições e posições que Deus já liberou e colocou você. Tem uma frase do Reinhard Bonk que ele fala assim, ó: a palavra de Deus na sua boca é tão poderosa quanto a palavra de Deus na boca dele. Eu vou repetir. A palavra de Deus na sua boca, ela é tão poderosa quanto a palavra de Deus na boca dele. Se Deus falou, vai acontecer? Amém. Se Deus liberou palavras, e você pegou as palavras que Deus liberou, e falou as palavras que Deus falou, vai acontecer também. Porque você não está falando as suas palavras, você está falando as palavras dele. Amém? 2 Coríntios 4,13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei e por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Olha o que o texto diz, como está escrito. Criei, por isso falei, é isso que está escrito. Como é que está escrito? Criei, por isso falei. Então Paulo está dizendo, se está escrito isso, então eu também digo, eu também falo. Nós também cremos. E por isso também falamos. Eu creio, eu falo. Se está escrito que eu tenho que crer e eu tenho que falar, eu creio e falo. Isso se chama o bom combate da fé. Eu fico com a palavra que Deus liberou para a minha vida. Amém? Talvez você possa estar olhando, meu Deus, o ano está acabando. E agora? Eu fico com a palavra que Deus liberou para a minha vida. Irmão, as coisas podem acontecer assim na sua vida, ó. Num sopro, num estalar de dedo, num abrir e fechar de olhos. O Senhor pode mudar o seu problema, a sua situação, resolver tudo que não resolveu no ano inteiro agora. Hoje. Amanhã você acorda e as coisas estão resolvidas, estão prontas. Você foi dormir com problema, acordou com solução. E que jeito, meu Deus, como é que foi? Eu só precisei crer. E as coisas aconteceram. Mas como é que foi isso? Não sei. Só podia ter sido Deus. E foi o que aconteceu. Falamos palavra.
A palavra que é vida, nós falamos palavra que cura, nós falamos palavras de saúde, palavras de amor, palavras de alegria, aleluia. Outra coisa que a palavra, que o bom combate da fé também requer, é uma boa confissão. Ah, isso aqui é importante. Uma coisa é você liberar as palavras positivas, conforme a Bíblia. Agora, você também precisa ter uma boa confissão. O que é confissão? Eu anotei aqui. A palavra confissão significa tomar posse. A palavra confissão significa tomar posse. Ó, a palavra grega para confissão no Novo Testamento é a palavra, deixa eu ver se eu sei falar, homologeo. Aqui eu não sei, que tem um O aqui, que tem um negocinho em cima aqui, que eu não sei como que fala, mas a palavra grega para confissão no Novo Testamento é a palavra homologeo, sei lá, que significa dizer a mesma coisa. Confissão é dizer a mesma coisa. Fala comigo, confissão é dizer a mesma coisa. A mesma coisa que quem? A mesma coisa que Deus diz. O que é que Deus diz ao teu respeito? É isso que você vai dizer, a mesma coisa. Você vai deixar de ouvir o capeta, de ouvir o diabo, e vai passar a ouvir Deus. Isso se chama confissão, dizer a mesma coisa. Deus fala o quê? Que você é derrotado ou que você é mais que vencedor? Então você vai dizer o quê? Mas e se na sua vida está dando tudo errado? Você vai dizer o quê? Mas se não tem dinheiro, você vai dizer o quê? Mas se nada está dando certo, você vai dizer o quê? Mas o diabo vai chegar para você e vai dizer, mas está dando tudo errado, você não está vendo que está indo de mal a pior? O que é que você vai dizer? Nunca enfrente o seu gigante de boca fechada. É isso. Declare o que a palavra de Deus diz. Confissão de fé. É dizer a mesma coisa que Deus diz. Deus diz lá em Isaías 53, que Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz paz estava sobre Ele e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Bom, você foi sarado pelas pisaduras de Jesus, Ele levou sobre Ele, Ele te curou. Aí o diabo vem e fala, você está doente. Você olha para o seu corpo, você vê uma doença, o que é que você vai dizer? Eu sou curado. E no dia seguinte a dor aumenta, o que é que você vai dizer? E no dia seguinte a situação piora, o que é que você vai dizer? E no dia seguinte o médico te desengana, o que é que você vai dizer? Saia do campo das emoções e continue no campo da fé. Porque é a fé que vai trazer a manifestação quem você é no reino do Espírito. Não duvide por um momento sequer. Por um minuto sequer, permaneça firme, fazendo confissão, ou seja, dizendo as mesmas coisas que Deus diz ao teu respeito. Ele diz que você é alegre, é feliz. Ele diz que você pode todas as coisas nele. Ele diz que Ele já deu para você uma paz que excede todo o entendimento, que você é mais que vencedor, que você pode tudo no Senhor, que você é sarado, curado, que você é próspero, que você é suprido, que você é abençoado com toda sorte de bênção nos lugares espirituais. O que é que você vai fazer? Vai pegar todas as confissões que Deus tem para você e vai continuar repetindo, fazendo sempre uma boa confissão de fé. De quem você é, em Cristo Jesus, aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Vamos para o final aqui. Fique atentos às suas palavras e aos seus comportamentos. Fiquem firmes na fé. Olha só, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, diz assim:
estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Vou repetir, 1 Coríntios 16, 13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Mantenha-se firme na fé. Não desanime. Pastor, não está acontecendo, está demorando. Mantenha-se firme na fé. Mantenha-se firme na fé. Mantenha-se firme na fé. Aleluia. Você sabia, irmãos, que a fé existe um fim? Você sabia? Pergunta ao seu irmão se ele sabia. Você sabia que a fé tem um final? Um fim, pastor? É. Sabe qual é o fim da sua fé? O fim da sua fé se chama manifestação. Não, você não entendeu não, vou repetir para você entender. O fim daquilo que você está crendo se chama manifestação. Quando manifesta, você não precisa crer mais naquilo. Começa a crer em outra coisa. Começa a ter fé para outras coisas. Por que você vai ter fé em algo que já manifestou, que já aconteceu? O fim da fé, Pedro fala sobre isso. Mas interessante que ele diz algo, eu vou ir para esse texto aqui para a gente poder finalizar. Coloca para mim, por gentileza, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Olha, eu vou ler o 8 e o 9, diz assim: a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo, agora, fala assim, não vendo, agora. Está falando de algo natural. Olha só, a quem não, havendo visto, de novo, a quem não havendo visto naturalmente, a mais. A mais está falando aqui significa amar. Ame. No qual, não vendo, agora, naturalmente, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Presta atenção no que o texto está dizendo aqui, porque isso aqui é sobrenatural demais. Isso aqui é poderoso demais. Não havendo visto, não vendo agora, mas crendo. Sabe o que você deve fazer? Pastor, não estou vendo. Naturalmente falando, não consigo enxergar possibilidade. Não consigo enxergar solução. Não dá para ver. Não estou vendo, mas estou crendo. Quando você fala fé, que você está crendo, o que é fé mesmo? O que fé é mesmo? Hebreus 11:1? É certeza. Se você tem certeza de algo, se há certeza, obviamente não há dúvidas. Amém? Fala assim, se há certeza, não tem dúvidas. Então, se fé é certeza, e você está dizendo, não estou vendo, mas estou crendo. Você está dizendo, não estou vendo, mas eu tenho certeza que já aconteceu. Vou repetir, você está dizendo, naturalmente falando, não estou vendo, mas eu estou crendo. Você está dizendo o quê? Eu tenho certeza que já aconteceu. Se você tem certeza que já aconteceu, Pedro então diz qual é o resultado do seu comportamento. Não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, o que você tem que fazer? Exultais. O que é exultar? É uma alegria expressa de forma extravagante. E não só isso, ele ainda continua. Você tem que exultar com uma alegria extravagante. Exultais com essa alegria. Indizível. Você sabe o que significa a palavra indizível? Não é invisível, não. É indizível. A palavra indizível significa
uma felicidade tão intensa, tão profunda, que não consegue nem colocar em palavras. É como se o coração estivesse explodindo de alegria, tipo um momento que te deixa sem fôlego, sem saber como expressar o que você está sentindo. Pode ser qualquer coisa, é um momento especial que não pode ser traduzido em palavras. Então, se você está crendo, você precisa ter um comportamento. E o comportamento que Pedro está dizendo é que você precisa se alegrar, com uma alegria que não dá nem para explicar. Talvez você está olhando para a minha cara, que nem sapo na chuva, né? Os pinguinhos vai cair nos olhinhos assim, sem esboçar qualquer reação, sem entender nada. E é nesse momento que o Senhor espera de você uma mudança de comportamento. Porque tem muita gente que fala que crê, mas não crê é nada. Tem muita gente que fala que crê, mas não se comporta como alguém que de fato crê. Tem medo, tem vergonha. O que vão pensar de mim, pastor? Eu me alegrando? Mas quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, sai correndo para o meio da rua, pula, faz festa. Quando ia para a balada, quando era mais novinho, mais novinha, ia para as baladas. Antigamente não era balada, né? Era baile. Ia para o baile ou para a baladinha, não sei o que tem, dançava, pulava, se divertia, mas na presença de Deus, o que vão pensar de mim? Não, pastor, nós temos que ter um comportamento santo. Esqueceram de avisar Pedro aqui. Porque ele está falando que você tem que ter uma alegria quando você crê, mesmo quando você não está vendo naturalmente, mas crendo, você tem que se comportar, exultando com uma alegria indizível e cheio de glória. Uma alegria que não dá para explicar. Continua o texto. 19, para encerrar. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ah, pastor, então é só para a salvação da alma que eu tenho que ter essa alegria. Tá bom, vamos lá. O que significa a palavra salvação? É ir para o céu, né, pastor? Fui salvo para o céu, glória a Deus, aleluia. Não, salvação não é somente ir para o céu. A palavra salvação é a palavra grega sozo. E a palavra grega sozo, ela significa salvação, cura, libertação, preservação, proteção, redenção, prosperidade, paz e alegria. Então, quando ele está dizendo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, ele está dizendo para você que você está obtendo a salvação, que você está obtendo a cura, que você está obtendo a libertação, que você está obtendo preservação, proteção, está obtendo redenção, está obtendo prosperidade, está obtendo paz, está obtendo alegria. Porque isso significa manifestação da salvação. Você foi salvo, e agora? Vai para o céu? Não, vai continuar salvo aqui na terra, até Jesus voltar, ou até a hora de você morrer, e tiver que ir embora. Porque se você fosse apenas salvo, e morresse, pronto, foi salvo, vai para o céu, foi salvo, vai para o céu. Não ia ter ninguém aqui para pregar, para ensinar, para falar de Deus. Você está salvo. Agora você tem que viver em dia com essa salvação, manifestando quem você é em Cristo Jesus. Agora eu pergunto, essa é a sua alegria? Tem gente dizendo assim para mim. Não ouvi um glória a Deus, um aleluia, uma risada, um pulo no alto, um soco no ar, nada. Não ouvi nada. Vou perguntar de novo. Essa é a sua cara de alegria? Ah, vergonha. Esse é o seu comportamento de alegria indizível? Que vergonha. É assim que você se comporta perante o Senhor? Entende o que eu quero dizer? Quando mudarmos o nosso comportamento com uma alegria indizível, a fim de obtermos o fim da nossa fé. Ou seja, o resultado.
E quando eu obtenho o resultado, quando eu chegar lá um dia, quando manifestar. Não. O resultado você obtém quando você crê. Quando você crê, já aconteceu. Porque quem crê se alegra antes. Porque quem crê tem certeza. Aí eu te pergunto, você tem certeza da salvação da sua família? Então cadê a alegria? Você tem certeza da cura para o seu corpo? Então cadê a alegria? Você tem certeza que você vai ser promovido no seu trabalho? Então cadê a alegria? Você tem certeza que tudo aquilo que você está crendo, declarando, vai manifestar na sua vida? Então cadê a alegria? Enquanto não haver mudança de comportamento, você nunca vai conquistar coisas maiores e sobrenaturais em Deus. Amém? Eu queria fazer algo aqui, mas é que vai ter apresentação. Eu não sabia da apresentação. Mas eu vou fazer do mesmo jeito. Grupo de louvor, sobe aqui, porque eu não vou perder a direção do Espírito. Fica tranquilo, as crianças vão apresentar, vai dar tudo certo. Vem cá o grupo de louvor, por favor. Fique de pé, irmãos. Eu vou te dar uma força agora. O grupo de louvor vai te dar uma força. Mas não precisava disso. Você pode dançar sem precisar ouvir música. Você pode rir sem precisar ouvir uma piada. Aleluia. Cutuca seu irmão aí e fala, Deus é bom. Cadê o sorriso? Cadê o riso? Pergunta para ele, cadê a alegria? Cadê a alegria indizível? Cadê a sua gargalhada? Se mantenha firme na fé, irmãos. Não perca a fé. Persevere até o fim. Até acontecer. Até se manifestar. Saia desse lugar. Saia desse lugar de religiosidade, de crise, de depressão. Comece a confiar no Senhor, comece a confiar na palavra de Deus. Abra sua boca e comece a declarar quem você é em Cristo, o que você tem e o que você pode. Erga a sua voz agora e comece a dar ordem para esse gigante que está vindo contra você. Comece a liberar palavras contra ele, porque ninguém pode te parar a não ser você mesmo. Aleluia, nós vamos cantar uma canção. Já cantamos ela aqui. E aí, meu irmão, eu vou deixar você à vontade. Aí é contigo, agora a minha parte eu já fiz. Amém? Eu já vim aqui, trouxe a mensagem, liberei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E agora precisa haver um comportamento recíproco àquilo que a palavra foi liberada. Aquilo que você foi ensinado perante a palavra. E nós vemos e lemos. E aí agora o resultado de mudança vai depender de você. Depois não coloque a culpa em Deus. Mas o Senhor não fez. Mas o Senhor não fez, não manifestou. Mas o Senhor, porque eu fui lá, Deus. Eu não corri, eu não me alegrei, eu não pulei, mas eu fiz Eu fiquei lá, aleluia, Tá, não é o seu culto que agrada a Deus. É o culto dele. É do jeito dele, não é do seu jeito. Não ache que as coisas vão acontecer só da maneira que você acha que tem que ser. Não, eu acho que tem que ser só aleluia, glória a Deus, aleluia. E pronto, e está tudo certo. Aí Deus vai manifestar. Não. Esse é o seu culto, mas o Senhor está dizendo, eu quero quebrar o seu padrão. Eu quero quebrar esse teu culto. Esse seu comportamento religioso. Eu quero tirar você da zona de conforto. Eu quero mudar. Jesus curou
diversas pessoas de diversas formas. Não existia um padrão, um único padrão. Ele não ia só e colocava a mão sobre as pessoas e todas eram curadas, e todas foram curadas do mesmo jeito. Nem a Bíblia, grandes homens de Deus curaram ou fizeram grandes milagres de um único jeito. Foram várias formas, vários jeitos. Jesus impôs as mãos e falou: o que é que você quer? Eu quero ver, então veja. Outro, Jesus falou: você quer ver? Quero, peraí. Fez um barro, tacou nos olhos e falou: vai lavar. Ele lavou e foi curado. Me explica. Por que ele não falou também ser curado? Talvez as pessoas olharem e falem assim: que nojo. Desse jeito? Quebra teu padrão. Alguns milagres Jesus mandou rodear muralhas, caminhar, marchar, depois tocar os instrumentos e dar um grito, e depois do grito as muralhas caíram. Se era só gritar, por que já não foram lá e gritavam e pronto, caía tudo? Porque o Senhor quer saber como é que está o seu coração, disposto a obedecer os comandos dEle, ou somente a obedecer o seu padrão de culto, o seu jeito. É só esse jeitinho aqui que eu cultuo e Deus me entende. Não, Ele não te entende não. Ele até entende, mas Ele não concorda. Vamos cantar um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido, mais rápido, Saninha, mais rápido. Isso, aleluia. Oh.